todos, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem conosco no dia de hoje, que será a nossa última sessão do nosso curso flexível, nossa última sessão em si. A próxima sessão será a sessão de recapitulação, que será amanhã, recapitulando as nossas 3 últimas sessões sobre os nossos conceitos. E também falaremos sobre uma simulação sobre crises relacionadas à vacina. No final dessa apresentação, darei mais informações sobre a nossa recapitulação. Mas hoje vamos falar sobre déficit de dados e como responder perguntas antes mesmo que elas sejam feitas. Se vocês são novos aqui no nosso curso, nós somos a First Draft, uma organização global baseada em Londres, Nova York, em Sydney, na Austrália, trabalhando para oferecer às pessoas e às organizações o conhecimento e as ferramentas para lutarem contra informações falaciosas e alegações enganosas. Meu nome é Shaidanei Urbani, eu sou gerente de programas e parcerias na First Draft em Nova York. Vocês podem me encontrar no Twitter, Shei Urbani. E a nossa agenda vai cobrir 3 tópicos hoje. Vamos falar sobre déficit de dados, o que eles são. Vamos falar sobre o conceito de pre-bunking, que é um método para responder as perguntas antes de que a desinformação tome conta de tudo e se dissemine. E vamos falar sobre 7 ideias práticas para nos anteciparmos à desinformação. Gostaria de começar com um estudo de caso hoje. Eu sei que todos vocês conhecem alguns dos casos mais recentes relacionados à vacina da Johnson & Johnson. Se não conhecem, basicamente o que aconteceu foi que na última semana, mais ou menos, há uns 10 dias, mais ou menos, a Johnson & Johnson teve a sua vacinação interrompida nos Estados Unidos, porque 6 mulheres reportaram, divulgaram ter problemas relacionados a coágulos sanguíneos. Então, como uma medida preventiva e proativa, eles pararam de distribuir a vacina Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Se vocês conhecem a distribuição de vacinas da AstraZeneca em alguns outros locais do mundo, houve preocupações relacionadas a coágulos sanguíneos e esta vacina também. Se vocês verificaram a mídia social, as mídias sociais, não é? Twitter, Facebook, muitas pessoas se preocuparam com os coágulos sanguíneos como um possível efeito colateral e essas especulações e rumores. Aqui à direita da tela temos exemplos de pessoas falando sobre a AstraZeneca e esse usuário, a Emma, diz que para todos que estão falando sobre o risco de coágulos relacionados à AstraZeneca e a pílula anticoncepcional, nós entendemos que o risco é muito pequeno, mas existem risco, então existe esse discurso, essa narrativa de risco relacionado à vacina e risco relacionado ao uso de contraceptivos por mulheres e o que isso significa para mulheres que se utilizam desses produtos. Também temos aqui uns tweets do Michael Hayden, que é alguém que distribuiu ou que disseminou desinformação relativa a vacinas no passado em relação a Johnson & Johnson, basicamente comparando essa vacina com a tecnologia da Pfizer e da Moderna, que vocês, como devem saber, é uma tecnologia muito diferente. A Pfizer e a Moderna são vacinas baseadas em tecnologia de mRNA e a Johnson & Johnson é diferente. Ou seja, essa comparação é falaciosa, são tecnologias diferentes. E uma das coisas que acontece, que pode ser muito difícil de trabalhar, de se lidar com isso, é que quando esses eventos ocorrem, e quando novos sintomas surgem sobre os quais não temos muitas informações, pelo menos não temos muitas informações fidedignas, nem muita pesquisa ainda, existem divulgações e notícias misturadas que surgem antes de que essas informações fidedignas que podem ser relacionadas a informações episódicas ou relatos episódicos. O que eu quero dizer com isso é que temos aqui uma manchete da ABC 7 dizendo mulheres que receberam vacinas de Johnson & Johnson que estão muito preocupadas com casos extremamente raros de coágulos sanguíneos. Então, grande parte da informação e em citações aqui das mulheres eram de mulheres que estavam preocupadas, em outras palavras, elas
ou as citações eram de mulheres, concentrava de pessoas normais, leigas, de sua perspectiva, não eram de médicos nem de profissionais. É claro que essas citações dessas mulheres podem ser muito valiosas, mas não trazem informações fidedignas sobre o que esses possíveis efeitos colaterais podem realmente trazer ou significar na vida das pessoas. E se focam muito, se concentram muito no medo. E essas citações falam sobre, estou um pouco preocupada porque os coágulos sanguíneos são preocupantes, especialmente para mim que sou mulher. Ou, você ouve esses médicos falando que essas vacinas são seguras e você deve tomar qualquer vacina, mas temos essas preocupações e temos essas divulgações sobre esse medo, esses relatos episódicos sobre a vacina. E temos aqui uma outra coisa interessante que saiu, que é relevante também. Essa pessoa aqui, Ellie Bellen, no Twitter, ela falou: eu me pergunto muito sobre o que eles colocam na vacina, que está fazendo com que a minha menstruação fique muito pior e muito mais dolorosa do que o normal. Depois de tanto tempo menstruando de um jeito, estou menstruando de outro, de como isso afeta as mulheres, etc. E o que nós fizemos, nós pesquisamos em relação a que informações havia em relação a vacinas e menstruação antes de 5 de abril, ou seja, a data na qual mais e mais notícias ou relatos relativos à vacina e efeitos adversos em mulheres começaram a sair. Ou seja, antes de 5 de abril eram muito esparsos esses relatos. Então, antes do 5 de abril, havia muito, muito pouco informação em relação a esta conexão entre menstruação e vacina, entre os efeitos colaterais particularmente relacionados a mulheres. Temos aqui um exemplo de um artigo que surgiu em relação ao 5 de abril, do Detroit News, dizendo o seguinte: será que a vacina pode piorar sua menstruação? Essas mulheres dizem que sim. E esse artigo aqui se concentra em relatos episódicos de suas pessoas e suas especulações a respeito da vacina. E o problema com isso é que não é baseado em dados, nem em evidências, e não te dá uma ideia, não dá a você uma ideia para você, como consumidor, pode avaliar o nível de risco que você está correndo em relação à vacina. E o que as pessoas estão buscando? Informações que lhes ajudem a entender se isso é seguro ou não. Esse que é o problema. Então, esse é um exemplo de um déficit de dado. Um déficit de dado é que quando o fornecimento ou a oferta de informações fidedignas não atende à demanda. Então, temos aí o tópico da Johnson & Johnson e coágulos sanguíneos, e também temos esse tópico geral de mulheres e como a vacina afeta as mulheres. Existem muitas perguntas a respeito desse tópico, mas ainda não existem respostas claras vindas de fontes fidedignas. Nós chamamos isso de uma lacuna. Essa lacuna é chamada de déficit de dados. Ou seja, temos aqui uma linha, não é, um esboço de que é um déficit de dados. Ou seja, temos aí um nicho novo, algo que previamente não existia, isso surge, as pessoas têm várias perguntas, ou a informação que existe, ela é confusa, ela é falaciosa, e aí há o surgimento de um déficit. O problema é que essa lacuna de informações fidedignas torna ou facilita muito que pessoas maliciosas tragam informações falaciosas para preencher essas lacunas. Este que é o problema. E o que nós podemos fazer em relação a isso? O primeiro passo é tentar identificar o que é um déficit de dado. Existem algumas coisas que nós podemos buscar se estivermos tentando identificar isso. Uma delas é pensar se essa questão é nova, se isso é algo sobre o qual não temos informações. Será que essa questão é tecnicamente complexa? Ou seja, muitas vezes ou frequentemente o que acontece em relação às vacinas
Isso tem a ver com pesquisa médica, tem a ver com entender a pesquisa médica ao seu redor, e é difícil de entender, é tecnicamente complexo tudo isso, não é? Ou seja, isso cria uma oportunidade para que haja informações que não se conectem muito com os leitores e nem ajudem os leitores a compreender essas questões. Será que essa questão ou questões se alinham a narrativas pré-existentes? Ao falarmos sobre esse discurso, nós falamos sobre narrativas comuns que vemos sobre vacinas, por exemplo, influência da política, influência do lucro. Será que esse é uma questão que se adequa a essas narrativas pré-existentes? Se esse for o caso, aí pode haver uma conexão com essa lacuna. Será que essa questão é politicamente marcante, é emocionalmente carregada, ou será que também é algo que é legítimo do ponto de vista do questionamento? Ou seja, isso tudo nos ajuda a identificar um déficit de dados. E aí o que nós podemos fazer? Vamos nos concentrar hoje nessa ideia do pre-bunking. Vocês devem ter ouvido falar sobre debunking, não é? Sobre corrigir a desinformação depois que ela surge, não é? O debunking, a refutação reativa. Mas temos também o pre-bunking, que é a refutação preventiva. E isso se concentra na ideia de que a desinformação é muito difícil de desacelerar, é muito difícil conter a desinformação. Existe essa ideia do efeito que é contínuo. Depois de que mudamos a crença de uma pessoa, mas a pessoa continua com aquele comportamento. Existe uma influência continuada na pessoa, mesmo que nós possamos mudar a sua crença. É muito difícil desacelerar a desinformação, porque a desinformação gruda nas pessoas, gruda na cabeça das pessoas. A ideia do debunking, portanto, ou do pre-bunking, desculpem, da refutação preventiva, é justamente isso, encontrar medidas proativas, preventivas para lutarmos contra a desinformação antes de que ela surja e se imponha de fato. Vamos falar sobre o pre-bunking, então. Quais são as 7 ideias para nos anteciparmos à desinformação? Se você estiver numa posição de trabalhar numa empresa de mídia, sendo um jornalista ou editor de notícias, ou trabalhar como um comunicador em relativo a notícias relacionadas à saúde, isso pode ajudá-lo a pensar, a produzir conteúdos que possam preparar a sua audiência a se anteciparem à desinformação, reagindo à desinformação, corrigindo, antecipadamente. Então, número 1, alertar as pessoas que a desinformação está para vir, está para surgir, ajuda a protegê-las da desinformação, mesmo até no nível de dizer para o seu público, bom, pode ser que você veja desinformação sobre esse tópico. Isso alerta a mente das pessoas e alerta as suas capacidades de pensamento crítico para a possibilidade de que possam ver a desinformação. E quando elas perceberem a desinformação, elas podem pensar, bem, talvez o que eu esteja vendo aqui não seja verdade. Talvez isso seja algo a pensar a respeito. Vemos aqui uma das fontes, um journal, uma revista, Policy and Internet Journal, que fala sobre esse tópico, é muito interessante. E se vocês registraram para os nossos cursos flexíveis, vocês receberam a lista de leituras, de referências, toda semana, e algumas informações sobre alguns desses livros, algumas dessas publicações interessantes. Número 2, verifique perguntas, ou busque perguntas que as pessoas estão fazendo por aí. Sempre que uma questão nova, ou uma nova pergunta surge, as pessoas começam a fazer perguntas na mídia ou na internet. Se você quiser se antecipar à desinformação, uma das coisas a fazer é identificar rapidamente, antecipadamente, essas perguntas que as pessoas podem fazer. Então, no início desse curso, nós falamos sobre pesquisas booleanas e pensar sobre palavras-chave. Uma das coisas que vocês talvez não saibam é que vocês podem adicionar um ponto de interrogação no final da sua pesquisa booleana. Por exemplo, se vocês colocarem no Twitter vacina e atraso e Canadá, e aí colocarem um ponto de interrogação, vocês vão ver resultados de tweets, por exemplo, que mencionam essas palavras e
também que incluem perguntas, pontos de interrogação, ou seja, são dicas para que seus tweets, os tweets que voltam da sua pesquisa, incluam perguntas. Se vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão ver coisas aqui. Se a UCP está tão preocupada com o atraso das vacinas, por que eles não dão acesso aos habitantes de Alberta, no Canadá, a um aplicativo de notificação sobre a exposição à Covid-19? Se eles estão dizendo sobre que isso salva vidas, por que eles não estão fazendo tudo possível? Esse é um exemplo. Vocês têm que pensar sobre as palavras, ou as palavras-chave que as pessoas estão usando e constantemente voltar essas pesquisas, e vocês podem ajustá-la para se manterem ajustados, atualizados em relação ao desenvolvimento dessas perguntas. Vemos aqui uma outra dica útil. Faça uma pesquisa no Google, no YouTube, sobre um tópico em particular e anote os resultados. Basicamente, é uma forma de identificar qual é a informação que surge quando as pessoas fazem pesquisas. Então, por exemplo, se vocês fizerem uma pesquisa sobre danos resultantes da vacina no YouTube, algumas semanas eu falei sobre isso no curso. Talvez já tenha mudado, porque eu fiz essa pesquisa há algumas semanas. Então, se você colocar isso no YouTube, temos essas comunicações ou relatos episódicos. Mãe luta para melhorar essa questão dos danos resultantes da vacina e seu programa após a morte de sua filha, pais acabados e em relação à defesa da vacinação, ou pessoas que alegam que tiveram danos resultantes da vacina. E temos aqui um pai, um grupo de pais, ou seja, 2 pais que estão pró-vacina, mas outros 2 que estão contra a vacina. Há um foco no relato episódico. Há uma falta, uma escassez de informações no YouTube que fala sobre o risco real de vacinas em contexto para as pessoas. Algo contextualizado. Vocês podem fazer isso sobre qualquer tópico. Vocês podem ir numa plataforma de busca como YouTube ou Google, e na sua área em particular também vocês podem regionalizar isso na sua perspectiva e colocar essas palavras-chave ali e ver quais são os resultados. Também relacionado a primeiros conselhos, pensem sobre as buscas que as pessoas vão usar. Pensem no que as pessoas fazem nas suas solicitações de buscas. Por exemplo, vacinas e menstruações, e como as vacinas afetam as menstruações, ou vocês podem usar vacinas em mulheres, ou efeitos colaterais da Johnson & Johnson em mulheres. Tentem entrar na mente de uma pessoa que está se perguntando sobre um tópico em particular, para que vocês consigam verificar qual é o cenário de informações, ou como ele se parece, para que se informem melhor, para criar melhores informações mais fidedignas para preencher estas lacunas. Número 5, saiba onde as pessoas estão conversando. Isso se relaciona ao conceito que nós discutimos na nossa sessão a respeito de monitoramento, a respeito de identificar em que locais as pessoas estão discutindo online. Talvez você viva num país no qual o Twitter não seja tão popular em termos de discussões online, talvez seja o Facebook. A questão é identificar quais são os grupos nos quais elas estão discutindo a respeito de vacina, seja no Facebook ou etc. Eu fiz uma pesquisa aqui, por exemplo, em grupos no Facebook baseados em Nova Jersey que discutem a vacina, informações sobre Covid-19. Eu fiz aqui, em particular, grupos que falam espanhol e que buscam informações sobre a Covid-19 e vacinas. E se vocês não tiveram aqui nas outras sessões, eu vou repetir que vocês podem fazer uma sessão que está numa URL particular, colocando a coluna ali. Então, se vocês colocarem site, facebook.com/grupos, e colocarem entre citações
as suas palavras-chave, por exemplo, New Jersey, e informação, e Covid-19, ou coronavírus, ou vacina, entre parênteses, aí vocês vão ter o resultado esperado. E quando vocês vêm aqui, esse grupo tem 190 membros. E aí você pode se utilizar disso para encontrar informações úteis. Vocês também podem estabelecer um disque informação, um hotline. Por exemplo, para uma organização, um veículo de mídia, quando você não tem recursos para ter esses sistemas grandes, robustos de monitoramento, uma das coisas que vocês podem fazer é montar um disco informação, um hotline ou até um inbox de e-mail para que as pessoas enviem suas perguntas sobre vacina, por exemplo. É algo que o Knoxville News Sentinel fez, que é ele fez um disque informação para responder perguntas sobre a Covid-19 e vacinas. E aí eles fizeram isso para a sua comunidade. Vocês podem fazer isso através do WhatsApp ou um e-mail, gerando engajamento com o seu público. E falando sobre engajamento com seu público, vocês podem aumentar a sua presença na mídia social. Existem muitas formas diferentes de fazer isso. Por exemplo, se vocês estão nos Estados Unidos, que tem muito engajamento no Reddit. O Reddit é muito popular nos Estados Unidos, não é? As pessoas fazem perguntas em fóruns lá. Durante a eleição em 2020 nos Estados Unidos, particularmente na Flórida, os fóruns ficaram muito populares, as pessoas faziam perguntas sobre as eleições, sobre políticas, especialmente relacionadas à região da Flórida, nos Estados Unidos. Então, esse é um exemplo, vocês poderiam fazer uma linha lá de perguntas e respostas para aumentar o engajamento com o seu público, para responder diretamente às dúvidas do seu público. O Reddit, por exemplo, tem todo um kit de ferramentas lá que ensina como fazer isso, como aumentar os engajamentos com o seu público, como fazer essas perguntas e respostas lá no seu website, se tiverem interesse. A ideia por trás disso e eles também têm parcerias com mídias, etc. A ideia é entender onde está circulando essa desinformação. E existem muitas desinformações em alguns grupos do Facebook, em grupos locais. A ideia é tentar se engajar com esses grupos no Facebook. É claro que isso pode ser muito complicado, depende da sua organização. É claro que temos que ter um protocolo, muitas vezes, alguma estratégia de mídia social, não é? Mas nós falamos sobre isso, discutimos isso, porque pode ser muito surpreendente para algumas organizações descobrirem que muito do discurso sobre vacinas e as perguntas que as pessoas estão se fazendo, estão fazendo, não é, umas para as outras, essas perguntas estão nas redes sociais. Portanto, vocês podem utilizar essas plataformas, suas próprias plataformas, para falar sobre as vacinas, mas uma outra estratégia é ir até esses espaços, para aumentar o seu engajamento nestes espaços, onde elas fazem essas perguntas. Então, uma das mensagens que nós queremos que vocês tirem dessa sessão é que existe um pouco de diferença entre verificar os fatos e construir confiança. Então, a verificação de fato clássica, ou debunking, não é? Refutação clássica, ela apela à credibilidade da fonte, não é? Classicamente, nós somos uma fonte fidedigna, venha até nós, verifique os fatos, e também se concentra muito no trabalho dos especialistas, quem são os especialistas dessa fonte, como nós podemos enfatizar a sua voz, ao fazermos a refutação e fazer a checagem de notícias e de fatos, mas não funciona muito bem com alguns públicos, com pessoas
que não tem naturalmente essa confiança na sua organização, nem necessariamente confiança em fontes oficiais de informação, nem fontes de elite ou fontes elitistas de informação. Nós temos essa crise de confiança nas instituições, crise de confiança em fontes de informação, fontes de mídia. Ou seja, então, apelar à credibilidade da fonte nem sempre resolve essa questão. Portanto, nós falamos sobre essa ideia, esse conceito de construir a confiança com o público. Existem muitas formas de fazer isso, utilizando esses métodos de pre-banking, não é, a refutação preventiva, e também sobre a divulgação efetiva, não é? E também tem a ver com abordar as preocupações e evitar ridicularizar as pessoas, entender as perguntas que as pessoas estão fazendo, entender as preocupações raiz dessas pessoas, afirmar e desenvolver o pensamento crítico do público, identificar as fontes